Sejam bem-vindos ao canal A Voz do Atalaia. A nossa meditação de hoje tem como título Morto por transgredir o sábado. Antes de começar com a nossa meditação, quero convidar-te para que tu possas se inscrever no canal, possas deixar o teu like, possas compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos inclinar os nossos rostos para uma oração. Senhor Deus que habita nas alturas, te louvamos e te adoramos pelo sábado que o Senhor nos concedeu. Te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar para a honra e glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, capítulo 15, versos 32 a 36, diz o seguinte. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenho, levaram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabia o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esses textos nos mostram o homem que foi encontrado a transgredir o sábado. Aqueles que o encontraram levaram o homem perante a Moisés e Arão e perante toda a comunidade. O homem foi preso porque não sabiam o que deveria ser feito com o homem. Deus orientou a Moisés que o homem deveria ser morto fora do acampamento, apedrejado. Toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento. O homem foi apedrejado até a morte. Esse homem foi morto porque desafiou a Deus, desobedecendo os seus mandamentos, mesmo Deus tendo dado advertência das consequências da transgressão da sua lei. Quando nós vamos para o livro de Números capítulo 15, os versos 30 e 31, diz o seguinte. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insultando o Senhor, será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Deus deixou bem claro que todo aquele que pecar com atitude desafiadora, desobedecendo os seus mandamentos, será morto. Esse homem preferiu transgredir o sábado, mesmo Deus tendo dado orientações a Moisés para que Moisés instruísse o povo de como deveriam guardar o sábado. Esse homem preferiu desafiar a Deus. Mas por que motivo esse homem decidiu desafiar a Deus? O livro Patriarcas e Profetas, capítulo 36, no deserto, nos explica por que esse homem teve atitudes desafiadoras perante a Deus. Logo depois da volta ao deserto, ocorreu um caso de violação do sábado, sob circunstâncias que o tornaram de uma culpabilidade peculiar. O anúncio do Senhor de que desertaria Israel despertaram um espírito de rebelião. Aqui a serva do Senhor nos diz que quando Deus anunciou ao povo de Israel que eles seriam desertados, isso fez com que o povo se rebelasse contra Deus. E esse homem teve essa atitude desafiadora, desafiando a Deus. Lembrando que no livro de Números, capítulo 14, lá Deus disse ao povo de Israel que eles irão permanecer no deserto durante 40 anos, a fim de que toda aquela geração rebelde morresse no deserto. Somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Então, por Deus ter dito isso, eles ficaram em rebelião perante Deus, e esse homem decidiu desafiar a Deus. A serva do Senhor continua dizendo, alguém do povo irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do quarto mandamento, indo apanhar lenha no sábado. Esse homem aqui, por Deus ter anunciado que eles não entrariam em Canaã por causa da sua rebelião, por causa da sua transgressão, por causa da sua presunção, ele decidiu desafiar a Deus, transgredindo o sábado e indo apanhar a lenha. Por essa razão que Deus ordenou que esse homem fosse apedrejado, porque esse homem decidiu desafiar a Deus. E Deus não tolerou. Esse homem foi morto. A serva do Senhor continua dizendo, durante a permanência no deserto,
fora estritamente proibido acender fogo no sétimo dia. E Deus já havia proibido o povo acender fogo no sétimo dia no deserto. Ou seja, eles não deveriam acender fogo no sábado. Mas aqui continua a dizer que a proibição não se estenderia à terra de Canaã. Agora, essa proibição não se estenderia à terra de Canaã. Mas no deserto, Deus lhes proibiu de acender fogo no sábado. E continua dizendo, onde muitas vezes a inclemência do clima tornaria necessário o fogo, mas no deserto o fogo não era necessário para aquecer. Agora, no deserto o fogo não era necessário para lhes aquecer. Eles não precisavam fazer fogo no sábado para se manter aquecidos. Durante o dia, Deus lhes protegia com a nuvem. Durante a noite, Deus lhes protegia com uma coluna de fogo. Então, no deserto, eles não precisavam fazer fogo no sábado. Assim como o homem foi morto por transgredir o sábado, todos aqueles que transgredirem o sábado terão as mesmas consequências que esse homem teve. Ter o seu nome riscado no livro da vida e a sua iniquidade registrada no céu. O fato de alguém hoje transgredir o sábado deliberadamente desafiando a Deus, não tendo consequências imediatas, não significa que a pessoa não sofrerá as mesmas consequências que o homem sofreu. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 9, nós encontramos a consequência daqueles que desafiam a Deus transgredindo os seus mandamentos, incluindo o próprio sábado. Apocalipse, capítulo 20, versos 9, diz o seguinte: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Aqui nós vemos que depois dos 1000 anos, os ímpios com o próprio Satanás irão secar o acampamento dos santos, mas um fogo do céu irá lhes devorar, ou seja, vai cair um fogo do céu e vai lhes devorar. Isso vai acontecer depois dos 1000 anos. Aqueles que transgredirem o sábado do Senhor nosso Deus não irão entrar na cidade santa, ou seja, perderão os novos céus e a nova terra. Assim como esse homem foi retirado para fora do acampamento, foi morto, aqueles que transgredirem a lei de Deus serão mortos fora do acampamento. Então, as consequências ainda continuam sendo a mesma. As consequências da transgressão da lei de Deus é a morte. Aquele homem serviu de exemplo para a nação de Israel. Não só para a nação de Israel, mas serve de exemplo para nós também hoje. Que se nós desafiamos a Deus transgredindo a sua lei, não importa que seja sábado, não importa que qual seja a lei dos 10 mandamentos que nós transgredimos, a consequência será a mesma que aquele homem teve, sendo morto. Pois o salário do pecado é a morte. Esse homem teve que pagar as consequências de desafiar a Deus com sua própria vida. Assim como nos tempos que nós estamos a viver, há muitas pessoas transgredindo o sábado, violando o sábado abertamente. No povo adventista, existem pessoas que conhecem claramente o quarto mandamento, sabem como devem guardar o sábado, mas infelizmente no dia do sábado, algumas pessoas costumam comprar a vender, estão a desafiar a Deus. Deus nos orientou que esse dia é o dia de descanso, é o dia que nós devemos estar mais perto dele, é o dia que nós devemos ajudar ao próximo, devemos nos abster de todas as atividades circulares, mas infelizmente as pessoas não querem obedecer à lei de Deus, as consequências serão a morte, mas Deus diz: hoje é o dia da salvação. Hoje, se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Assim como o povo de Israel endureceu o seu coração e perdeu Canaã. Se nós endurecemos nosso coração, não queremos obedecer a Deus, a consequência será a mesma que o povo de Israel. Eles perderam a oportunidade de entrar em Canaã. Nós vamos perder a oportunidade de entrar em Canaã celestial. Deus tem uma terra prometida para nós. Ele nos prometeu na sua palavra novos céus e nova terra, onde habita a paz e a justiça. E nos prometeu uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Só ficarão de fora dessa cidade aqueles que transgredirem a lei de Deus, aqueles que desafiarem a Deus deliberadamente. Essa é uma mensagem para reflexão para nós hoje, para nós voltarmos a obedecer o sábado, como Deus disse.
Deus diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Guardando o sábado, nós estamos a demonstrar a Deus que nós confiamos em Ti, que Ele é nosso mantenedor, Ele é que garante o nosso sustento, Ele é que garante a nossa saúde, Ele é que garante a nossa vida. Mas se nós transgredimos o sábado, estamos a dizer abertamente a Deus que nós não precisamos de Ti para a nossa sobrevivência aqui na terra. Então, como consequência disso, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que eis que perecerão todos que se apartam de Ti. Então, se nós nos apartamos de Deus, a consequência será o quê? A morte. E a Bíblia diz que não é que o Senhor não possa abençoar, não é que o Senhor não possa salvar, não é que o Senhor não possa ouvir, mas os nossos pecados nos distanciam de Deus. Então, quanto mais nós pecamos, transgredindo o 4º mandamento, nós estamos nos afastando de Deus. E como consequência, nós não teremos o selo de Deus. Nesses últimos dias, haverão pessoas que serão seladas pelo selo de Deus e outros pelo selo de Satanás. Então, ninguém do povo de Deus será selado com o selo de Deus transgredindo o sábado. E Deus chama hoje ao seu povo a lhe representar aqui na terra, guardando o sábado conforme ele orientou. E Deus não só chama os adventistas do 7º dia para guardar o sábado como deve ser, mas chama todo mundo a guardar o sábado, a fim de que recebam o selo de Deus e possam ser salvos. Quero te convidar para que tu possas refletir, para que tu possas analisar a tua vida. O que te faz com que tu transgrida o sábado? E ore por isso. Peça a Deus que possa te ajudar a guardar o sábado como deve ser. Pois sem o Espírito Santo nós não iremos conseguir obedecer aos mandamentos de Deus. Não iremos conseguir guardar o sábado como deve ser. Então precisamos hoje de uma renovação, de um avivamento do Espírito Santo para nos capacitar a guardar o sábado como deve ser. Então, quero te convidar a tu abandonares todas as obras malignas que tu fazes no sábado, a guardar o sábado como deve ser. As pessoas que transgrediram o sábado não irão entrar no novo céu e na nova terra. Como consequência, irão ser mortos fora do acampamento. Mas Deus não quer que tu fiques de fora. Existem certos pecados que irão nos fazer nós ficarmos de fora da cidade santa. Além da transgressão do sábado, existem outros pecados que podem fazer alguém ficar de fora da cidade santa. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 15, diz o seguinte: fora ficarão os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, não só a transgressão do sábado pode nos fazer perder o reino do céu, mas toda a transgressão da lei de Deus pode nos fazer perder o reino dos céus. Então, se nós amamos a Deus verdadeiramente, vamos guardar os seus mandamentos, porque aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Desejo-te um feliz sábado para ti e para tua família. Vamos terminar com uma oração. Oremos. Senhor Deus que habita nas alturas, te damos graça e te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o sábado como deve ser e retira de nós um coração desafiador que te desafia, ó Pai, pois as consequências serão a morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.